então este euromissionário, em conjunto com os euromissionários de outras igrejas, vão ajudar no seu sustento. Vamos então consagrar esta oferta e depois faremos uma oração.
conforme nos diz nos seguintes textos bíblicos, Salmo 32:8, Filipenses 4:9, 1 Tessalonicenses 5:11, da qual retirarmos alguns trechos. Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Por isso fazei, e Deus, o Deus da paz, será convosco. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Então vamos transmitir esta paz, porque se o nosso coração está em paz, nós temos que partilhar com os outros. Então a palavra transmite-nos esta paz através da exortação que o Senhor nos dá. Vamos então partilhar com o hino 327, terminados para o cristão, se o teu coração estiver em paz. Só temos que pôr os outros também.
apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que, relembrando, são hoje dedicadas, as ofertas serão hoje dedicadas à educação teológica e por isso enviadas para o Seminário Teológico Batista para então suportarmos na educação teológica, para ajudarmos na propagação da palavra, para que mais seminaristas possam também receber estes ensinamentos e seguir o chamado do Senhor. Então vamos deixar-nos seguir pelo Senhor. Ó Senhor, venha dirigir, é o hino que vamos entoar, 212, o hinário para o culto cristão, enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e ofertas.
familiar, Pai, e que o mundo possa ver em nós que Tu habitas nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, nesta hora quero agradecer por este dia que Tu estás-nos a conceder o privilégio de podermos vir a voltar de oração, Pai, para Te cultuar, louvar e agradecer o Teu nome acima de tudo e todas as coisas que Tu mereces, Pai. Só Tu és o Senhor dos Senhores, o único Deus vivo, Pai. E queremos Te agradecer muito pela Tua grande compaixão, o Teu grande amor que tens para connosco, Pai. Ó Pai, também queremos Te agradecer por estas ofertas e estes dízimos. E peço sempre, Pai, que sejas Tu a orientar-nos, que possamos aplicar bem estas verbas, que elas possam ir de encontrar as necessidades, Pai, da beneficência, da manutenção do Teu tempo, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Pai, nesta hora também queremos pedir uma bênção especial, Pai, para a família Malta, Pai. Nós sabemos que o nosso irmão está contigo, ele está na glória do Senhor contigo, e que, ó Pai, que possas reconfortar e cuidar dos corações deles, Pai, que estão tristes por ver o seu muito querido perdido, Pai. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. No nome do Filho amado Jesus Cristo, Cristo peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora passo a palavra ao nosso pastor Marcos, que por sua vez vai depois apresentar o nosso convidado, o irmão Daniel Conrado. Então, para já uma coisa mais já para a palavra. Sebastião é um negócio complicado. Gente, bom dia. Meu bem, bom estar com os irmãos. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar o pregador dessa manhã, que eu conheci bem pequeno. E quando eu soube que ele estava no seminário, tinha de educação teológica, eu pedi o número dele. Aí liguei para ele, sem me identificar, e disse assim: você está intimado a pregar no dia 24. Aqui ele, não é isso não, você está intimado. E assim, eu vou estar analisando a sua hermenêutica, a sua exegese, a sua homilética, tudo para fazer um relatório. Ele ficou muito assustado, mas é um prazer ter aqui o Daniel, já é a terceira geração dele, da família que vai para o pastorado. Tem família que não tem juízo, dele, a minha, eu também sou a terceira dentro da família, já tenho a quarta como pastorado na minha família. Isso é bênção de Deus. Os pais do Daniel são amigos mais chegados que irmãos, tiveram a ousadia de me chamar a mim e Lídia para ser padrinhos da Lídia. Para Lídia, nós somos os padrinhos mais ausentes que tem, assim, mas eles estão sempre no nosso coração. E eu acho que eu sigo muito aquilo que meu pai sempre dizia: a melhor apresentação para alguém que vai pregar é dizer que ele serve do Senhor. Não importa os títulos que você tenha academicamente, o importante é que você serve de Deus. E nós vamos ouvir o servo de Deus, o Daniel, nessa manhã. Vamos ser desafiados para falar com o Senhor. Muito bom dia, amada igreja. Mais uma vez, estar aqui foi o desafio do pastor Marcos. Estou um bocadinho nervoso, para não dizer muita coisa, mas antes de mais nada gostava também de fazer saudações do Fernando, que é o dirigente do seminário, para dar saudações a todos vocês, e gostava de fazer uma oração antes de irmos à palavra. Senhor nosso Pai, obrigado por este dia, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, Senhor, te peço neste momento que tu me possas usar aos nossos corações para a palavra, Senhor, e que tu possas agir, Senhor, mesmo apesar de mim e das minhas dificuldades. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos a falar sobre a educação teológica. Eu gostava de começar por perguntar: qual é a importância da educação teológica? Que diferença é que pode fazer na nossa vida estudar mais a palavra de Deus?
dia de hoje. Todos nós sabemos que não é necessário nenhum doutoramento em teologia para ir para o céu. Não é preciso saber versículos de cor para ser uma boa pessoa. Vamos ser sinceros. Há teólogos que exageram. Há pessoas que ficam a discutir o sexo dos anjos e mais alguma coisa. E ninguém quer estar a fazer isso nos dias de hoje. Então, a pergunta que eu gostava de vos fazer é: será que é necessário a educação teológica para os dias de hoje? Será que precisamos mais de aprender sobre Deus? Será que o que aprendemos já não é suficiente? Esta é a pergunta que vos trago hoje. E para vermos a resposta, eu gostava que pudéssemos analisar 3 grupos diferentes de pessoas, em 3 cidades, em 3 contextos diferentes, e a sua reação conforme a educação teológica. Então, em primeiro lugar, gostava de vos pedir para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. E para vos dar um bocado de contexto, antes de começarmos a ler, no início do capítulo, Paulo e Silas vão e pregam na cidade de Tessalónica, e há algumas pessoas que acreditam. E devido a essa situação, os judeus chegam e tentam prender Paulo e Silas. Corre mal, prendem outras pessoas da igreja, depois são libertados, mas devido à perseguição, estes 2 servos do Senhor fogem e vão para a cidade de Bereia. E é a partir daqui que eu gostava que pudéssemos ler Atos, capítulo 17, e vamos ler os versículos 10 até 12 neste momento. E diz assim a palavra: Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalónica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De modo que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e muitos homens. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostava de analisar com vocês nesta passagem é a questão da educação teológica no contexto destes bereanos. Paulo e Silas fogem para esta cidade e neste local, que seria hoje em dia o que é a Grécia, na província da Macedónia Romana. E o que é que se destaca quando nós olhamos para estes judeus, para estes bereanos? Há 3 coisas que o texto nos quer mostrar. Em primeiro lugar, receberam de bom grado a palavra de Deus. Eles ouviram Paulo, eles lembraram-se das Escrituras, porque, mais uma vez, nós estamos a falar num contexto judaico, na sinagoga. Estes bereanos eram homens que conheciam bastante bem o Antigo Testamento. Muitos deles estudavam, inclusive, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá judaica. E o que eles fazem? Eles recebem felizes, porque eles sabem que as suas Escrituras já falavam do Messias que estava para vir, já falavam de um Salvador que estava para chegar. Mas eles não aceitam simplesmente. A segunda coisa que eles fazem é eles pegam e dizem: muito bem, estamos felizes. Vamos ver se é verdade. É a primeira coisa, é a reação deles. Mais uma vez, eles receberam de bom grado a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eles pegaram a palavra e disseram: muito bem, Paulo, gostamos muito do que ouvimos, nós queremos que isso seja verdade. Vamos verificar. E este é um exemplo muito grande do que nós devemos fazer. E o terceiro ponto que eu gostava de destacar nos bereanos é que muitos acreditavam. Há uma grande diferença da reação aqui dos judeus da Bereia para os judeus de Tessalónica. Se vocês olharem um instante para o versículo 4 deste capítulo, quando Paulo está a pregar aos Tessalonicenses, diz: alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas. Alguns. Mas quando vamos aos bereanos, devido à ênfase que eles davam à palavra, o que nós podemos ver no versículo 11 é que foram mais nobres, de bom grado receberam, e depois no 12, creram muitos
deles. Isto é a primeira diferença que fez a educação teológica. Neste contexto, foi no receber a palavra, mas isto dá-nos um incentivo. Ok, a palavra faz a diferença. Neste caso foi para a salvação, porque eles ainda eram judeus. Mas isto é um exemplo que a igreja da Bereia, que eram então os judeus da sinagoga, tornaram-se cristãos, e mesmo alguns nobres, mesmo mais ricos da altura. Tudo isto mostra-nos que, ok, a palavra de Deus é algo que se deve estudar. E tínhamos esta igreja como exemplo. Depois nós temos um grupo que faz exatamente o contrário. Se a igreja da Bereia é um exemplo para nós de como as Escrituras podem fazer diferença, que é um exemplo para nós na dedicação que devemos ter de pegar e ler, eu gostava de vos desafiar, guardando ainda Atos 17, porque vamos voltar cá, a abrirem a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, não, capítulo 11, aqui mal aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. E agora vamos ler um texto um bocadinho maior, mas se a igreja de Bereia tinha este ênfase teológico, vamos ver o que é que acontece numa igreja já estabelecida quando se esquece a importância de uma educação teológica. Então diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem me dera que suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente suportais. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentíssimos apóstolos. E, se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei humilhando-me para que vós fossem exaltados, visto que de graça vos anuncio o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, se tinha alguma necessidade, a ninguém fui pesado. Pois, irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade, e em tudo guardei de vos ser pesado, e ainda me guardei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acácia. Porquê? Porque não vos amo. Deus o sabe. O que faço, porém, isto farei para não dar oportunidade aos que buscam, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam alçados assim como nós. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que nós podemos ver nesta passagem é Paulo lidar com um grande problema que estava na igreja de Corinto. Falsos apóstolos. Pessoas que estavam na igreja, que diziam-se cristãs e queriam enganar. Meus irmãos, neste momento vocês estão em boas mãos. Mas deixem-nos dizer, há pessoas lá fora que continuam a dizer que são cristãos e enganaram muitos. Um dos melhores exemplos que posso dar. Já se depararam alguma vez com testemunhas de Jeová? Já se encontraram com eles na rua, com aqueles posterzinhos no chão, sempre a pares, 2 a 2, a ir falar com as pessoas? Se calhar até foram bater à vossa porta uma vez. Se vocês chegarem ao pé deles e perguntarem se eles seguem a Jesus, a resposta deles é sim, claro que sim. Se forem ter testemunhas de Jeová e perguntarem-lhes então, e vocês acreditam que Jesus
foi à cruz, morreu e ressuscitou? Os senhores já vão considerar para vocês e dizem: claro que sim, isso está na Bíblia. E depois eles largam a bomba. Eles dizem: tu é que não acreditas no verdadeiro Jesus? Nós: o quê? Como assim? Eles viram-se para nós e dizem-nos olhar para a cara que Jesus não é realmente Deus. Isto é uma teologia que eles defendem. Eles acham que Jesus não é Deus. Isto até pode parecer engraçado e absurdo no nosso contexto. Até que eles pegam na Bíblia, eles tiram versículos fora de contexto, mas atiram 1, 2, 3, 5 versículos. E de repente nós, espera, o quê? Eles pegam os versículos e mostram a teologia deles. Versículos que estão nas nossas Bíblias. E depois, como é que nós ficamos? Voltando a ler mais uma vez os versículos 13 a 15. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Os falsos apóstolos não aparecem e dizem: eu sou um falso apóstolo. Os falsos apóstolos, eles disfarçam-se. Tal como Satanás, ele passa-se por um anjo de luz. Estes falsos apóstolos fingem-se apóstolos de Cristo. Eles dizem-se líderes cristãos e levam pessoas para fora da igreja, para o caminho de Satanás. Parecem de santos, mas lobos com pele de cordeiro. Mais uma vez, meus irmãos, testemunhas de Jeová e se calhar mormons é os exemplos que nós temos que são mais óbvios e que nós olhamos e nós sabemos que estão errados, porque nós podemos olhar e com versículos simples nós conseguimos perceber os erros. Mas cada vez mais têm aparecido pessoas que têm carisma, com eloquência, que sabem falar bem e que têm enganado muita gente. Cada vez mais nós temos visto um Jesus da prosperidade a ser pregado, um Jesus das riquezas. Cada vez mais nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas a ensinar um Jesus que te vai fazer rico. Há pessoas que, em vez de pregarem o Jesus que nos salvou, pregam o Jesus da riqueza e que nos vai dar felicidade neste mundo. Mais uma vez, meus irmãos, eu gostava de vos lembrar, é fácil dizer que nós não vamos ter nisso. Eu não. Eu já sei que eles estão errados. Mas será que isto é a realidade? Ou será que quando confrontados com versículos fora de contexto, graças a um bom orador, com uma boa eloquência e promessas apetitosas, não será que não vamos ficar inclinados a aceitar o que a pessoa está a dizer? Ou a ouvir a realidade falsa que nos estão a apresentar? Este é um dos grandes impactos que acontece quando os membros da Igreja não valorizam a sua educação teológica. É o impacto que teve na Igreja de Corinto. Esta Igreja, entre as igrejas, Paulo fartava-se de mandar cartas, ia à Igreja, e a Igreja tinha sempre problemas. E estes problemas falsos apóstolos foram um dos maiores que a Igreja teve. E por fim, gostava de vos desafiar a voltar a Atos 17, que eu pedi para guardarem nas vossas Bíblias. E vamos ver o terceiro grupo. Os bereanos foram um exemplo de como é que nós devemos ser dedicados à palavra do Senhor. Os coríntios mostram-nos os perigos da falta de educação teológica. E eu agora gostava de vos desafiar a ver o impacto que a educação teológica pode ter com vocês a falar com outras pessoas. Vamos então para o terceiro grupo. Vamos ver como é que Paulo pregou aos atenienses. Atos, capítulo 17, e vamos começar a ler a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atena, ficou indignado ao ver que a cidade era tão entregue à idolatria, de modo que discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de outros deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição.
E tomando, o levaram para o Areópago, dizendo: pudermos nós saber que novo ensino é este que nos falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, é sobre esse que vós adorais, sem conhecer, é esse que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo que Ele é Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. De um só fez todas as habitações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já de antes ordenado e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez procurando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também de sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, da pele, da arte, da imaginação do homem. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois terminou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. E ele disse: isso deu a certeza a todos, suscitando entre os montes. Nesta passagem, Paulo está a pregar por os gregos. Ao contrário da cultura judaica, estes homens não tomavam como autoridade as Escrituras. Então Paulo, quando vai pregar, ele não perde tempo a falar de Moisés, não perde tempo a falar dos profetas, não perde tempo a falar da profecia. Paulo sabe que, dependendo das pessoas que falam, tem que adaptar. Então, para falar com estas pessoas com conhecimento filosófico, ele basicamente estaria a falar com o que hoje em dia seriam os universitários, os doutorados e todas as pessoas intelectuais da altura. Ele adapta o seu discurso a eles. Os apontos que aquela sociedade tinha para pregar o Evangelho. No início, Paulo fala de como Deus não habita em templos. E isto parece uma coisa bastante simples para nós, claro, Deus não habita em templos. Mas para alguns gregos que estavam ali, isto era importante, porque alguns dos filósofos que estavam presentes na cidade de Atenas já defendiam isso, que não fazia sentido ir aos templos. Então Paulo usa estas fontes. No versículo 23, Paulo pega no altar ao Deus desconhecido e diz: olha, é sobre isto que vos prego. Paulo vai pegar nestas coisas todas. O discurso dele é feito como uma discussão intelectual, com os termos que faziam sentido dentro da filosofia dos ouvintes. Versículo 28 tem duas coisas que todos os gregos estavam a entender. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Foi ela que foi dito por um profeta grego, Epimenides. E logo a seguir, a outra frase que está neste mesmo versículo, que diz que foi pelos poetas deles, pois somos também da sua geração, terá também sido escrito pelo profeta Aracos. Ou seja, eram coisas que aqueles gregos identificariam, eram coisas que aqueles homens iriam olhar e tinham como autoridade. E Paulo usa essas coisas para falar. O que Paulo aqui menciona é basicamente como se estivesse a falar do Isaac Newton e de Albert Einstein na altura. Meus irmãos, para isto ser possível, Paulo teve que estudar. Paulo teve que conhecer aquela cultura. E Paulo teve que saber fazer estas ligações entre o Evangelho e os gregos que estavam lá. Se ele fosse falar de Moisés, nada serviria para aqueles homens. Passando para a nossa realidade de hoje, a nossa cultura está a mudar. Cada vez mais depressa. Nós olhamos e vemos que os mais novos pegam qualquer tecnologia e conseguem fazer tudo. E se calhar há outras pessoas que têm alguma dificuldade e têm que aprender. E todas estas pequenas coisas mostram-nos que a cultura está a avançar, que a cultura está a mudar e que nós precisamos de aprender.
Porque podemos chegar com o Evangelho a eles. Porque se nós formos falar como falávamos há 100 ou 200 anos atrás, não vai fazer sentido. Deus continua a salvar dessa forma. Continua. E Deus vai conseguir. Porque o nosso Deus é incrível, um Deus de milagres. Mas Paulo ensina-nos que nós devemos tentar fazer pontos, que nós devemos tentar fazer ligação. Vamos mostrar o Evangelho no contexto de hoje em dia. Então, não sei se já passei do tempo, não é? Que eu fiz. Ainda não estou considerando, em todo caso. Mas eu já estou quase a terminar. Então, meus irmãos, com isto tudo, para que serve estudarmos mais a Bíblia? Para que serve prosseguirmos numa educação teológica? Em primeiro lugar, serve para entendermos melhor quem Deus é. Em primeiro lugar, nós estudarmos as Escrituras, mas não saibamos mais de Deus, que nos possamos ter uma maior proximidade com Ele, que saibamos o que Ele quer para as nossas vidas. Como é que nós queremos fazer a vontade de Deus se não o conhecemos? Nós, para conhecer a vontade de Deus, precisamos ter mais isto. A educação teológica começa com a leitura da palavra. Sem leitura da palavra, o resto da educação teológica é algo bonito. Mas começa aqui. Isto é a base. Depois, meus irmãos, em segundo, a educação teológica serve como proteção contra falsos mestres. Mais uma vez, neste momento vocês estão em boas mãos com os irmãos. Mas vocês vão ser atacados. A igreja está constantemente sob ataque. A cultura lá fora. E vamos ser sinceros, a cultura já entrou em algumas igrejas. Então, a educação teológica é algo que serve como proteção. É algo que faz a diferença para as nossas vidas, para podermos manter no caminho certo, mesmo que apareçam pessoas com falas bonitas para nos enganar. E por fim, ajuda-nos a ficar contextualizados, para podermos pregar o Evangelho em pontos. Existe uma frase que há muitos missionários que gostam de usar, que é: nós devemos procurar na cultura o fator Melquisedeque. Que basicamente é a ideia de vamos olhar para a cultura e ver que a cultura tem que é igual aos valores do cristianismo. E vamos pegar por lá. E vamos começar a falar por lá. Se nós falarmos do que a cultura opõe, a cultura vai ser resistente. Mas vamos ter que falar. Não estou a dizer para não falarmos disso. Mas primeiramente vamos fazer pontos, vamos contextualizar. É o que Paulo fez. Paulo primeiro faz pontos. Paulo faz ligações. Se vocês depois lerem o resto do capítulo 17, vocês vão poder ver que, a partir do momento que Paulo fala da ressurreição, os gregos dizem: alto, disso falas-nos outro dia, não queremos ver isso. Porque eles tinham problemas com a ideia da ressurreição. Mas isso era necessário. Paulo falou, mas primeiro fez as ligações todas. Paulo primeiro mostrou que conhecia a cultura e mostrou o Evangelho naquela cultura. E apresentou o que era necessário. Desta forma, eu gostava de vos encorajar. A educação teológica é algo valioso, é algo que é importante. Leiam a palavra de Deus. Venham à escola dominical. Façam estudos em casa. Não custa nada gastar pelo menos 5 minutos durante a semana para ler mais um bocadinho da palavra de Deus. Nem que seja 5 minutos. Se puderem mais, é melhor. E também gostava de vos deixar um último desafio. Eu neste momento estou no seminário e no seminário há uma coisa que eles passaram a fazer desde a pandemia. As disciplinas de primeiro ano são online. Quem quiser, tiver essa possibilidade, é algo bom. É algo necessário? Não. É algo bom. Se vocês acham que querem instruir-se mais e aprender coisas, é uma possibilidade para poder aproveitar. E isto não é uma experiência pessoal. Fez diferença na minha vida.
no meu modo de ver o mundo, de agir e de estar. Então, meus irmãos, este é o meu incentivo para vocês. Valorizem a vossa educação teológica. A educação teológica de cada um de vocês faz a diferença. Então, Deus vos abençoe. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo desafio que foi apresentado esta manhã pelo Daniel. Te pedimos pela vida dele, que tu continues orientando, que tu continues guardando, e que Daniel cada dia mais se prepare para te servir na igreja, te servir na comunidade e ser, Senhor, arauto teu. Toma conta dele, toma conta dos seus pais, da sua família, dirige os seus passos. Mais uma vez nós lembramos também da nossa igreja, e nesse momento lembramos da família Malta, que vive um momento de dor na partida, e que o Espírito Santo conforte e console o coração de cada um deles. E Senhor, que o teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.